Ações do Banco do Brasil, vale a pena investir? As ações estão caras ou estão baratas? Qual o preço teto dessas ações? Se você tem essas dúvidas, assista até o final porque eu vou esclarecer todas elas. E já iniciando no que interessa, o Banco do Brasil foi criado em 1808 e ele foi a primeira empresa a abrir capital na Bolsa de Valores. Ou seja, nós estamos falando de mais de 200 anos de história e de crescimento. E hoje em dia é uma empresa com mais de 150 bilhões de valor de mercado. E além disso, possui mais de 96 mil funcionários. E nos últimos 12 meses teve um faturamento de 265 bilhões de reais e gerou um lucro de 34,95 bilhões de reais. Por que eu comecei por essa parte não falando sobre os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil ou o preço da ação? Porque de nada adianta se você ouvir falar sobre um indicador ou outro e não entender a empresa na essência. Então são apenas características gerais, mas para te mostrar que quando você investe em uma ação, você está colocando seu dinheiro muito mais do que apenas em um código que está lá na corretora, na bolsa disponível para você comprar. Você está se tornando sócio de grandes empresas que tem no país. E perceber que essa empresa tem mais de 200 anos de história, assim como entender a história de qualquer outra empresa que você queira investir. Eu nem falei ainda se vale a pena ou não investir no Banco do Brasil, mas entender essa história, de onde veio, há quanto tempo está no mercado, se está crescendo ou não, qual o tamanho da empresa, vai te ajudar a ter mais tranquilidade na hora de investir. A não ficar com tanto medo depois de você comprar uma ação e assim que você compra ela cai 5%, 10%. E aí é onde as pessoas morrem de medo. Mas elas têm medo não é pela volatilidade, é porque elas não sabem onde colocar o dinheiro. Na verdade, só ouviram uma dica solta na internet e decidiram ir lá comprar para ver o que dá. E aqui não. Aqui eu quero te ensinar de maneira séria, segura e responsável. Inclusive, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Léo do Escalando a Vida. Já sou consultor de investimentos, educador financeiro há 6 anos e hoje possuo uma comunidade com mais de 1.000 alunos. E durante esse período já foram mais de 5 milhões e meio de reais em carteiras de investimentos que eu ajudei a montar e gerenciar. E o meu trabalho aqui é te ensinar de maneira clara e simplificada para que você de fato entenda como investir com segurança e bons retornos. Então já aperta no joinha e deixa o seu like porque não te custa nada e me ajuda pra caramba. Voltando aqui no Investidor 10, um dos indicadores que eu gosto de analisar para escolher uma ação é a margem líquida. E a margem líquida precisa ser de pelo menos 10%. Isso é do dinheiro que entra, quanto que vira lucro de fato. Tem que ser pelo menos 10% para eu considerar a empresa boa. Então, o Banco do Brasil passa nesse ponto. Além disso, tem que ter também uma dívida controlada. E como estamos falando de um banco, nós não olhamos o indicador dívida líquida sobre EBITDA, mas sim o índice de Basileia. E ao analisar o índice de Basileia do Banco do Brasil, nós percebemos que ele está em 14,19. Eu quero um índice de Basileia de pelo menos 11%. Então, está dentro do que a gente deseja. Mas é um ponto de atenção, porque se analisarmos desde 2020, o índice de Basileia vem reduzindo. O índice de Basileia basicamente faz uma relação entre o dinheiro próprio que o banco possui comparado com o tanto que ele está emprestando. Então, está muito atrelado à alavancagem do banco. Que um índice de 15% significa que para cada 100 reais emprestados, ele tem 15 reais do dinheiro próprio dele. Além disso, o banco possui um ROI de 18%, é um excelente ROI, e um crescimento médio de receita dos últimos 5 anos de 15,6% e um crescimento do lucro de 13,10%. Também são ótimos indicadores. E analisando aqui o histórico de dividendos, apesar da variação, nós conseguimos perceber que houve sim um aumento, um crescimento expressivo. Então, o dividendo que em 2016 foi de 37 centavos por ação, em 2020 de 74 centavos, fechou 2023 com 2,27 reais por ação. Um ótimo dividendo. A média dos últimos 5 anos
ficou em 7,32 e o dividend yield atual está em 9,38. Também ponto positivo para o Banco do Brasil. E ao analisar o lucro e a receita, nós também conseguimos perceber que nos últimos anos houve um aumento expressivo tanto da receita quanto do lucro. Isso é mais um ponto positivo para esse banco. Eu já vou te falar o preço teto das ações do Banco do Brasil, mas antes disso algumas considerações importantes. Só até uma pergunta antes. Você investe nas ações do Banco do Brasil? O que você acha dessas ações, dessa empresa? Deixa aqui nos comentários. E antes de analisar se as ações estão num preço bom ou não, é muito importante nós avaliarmos o cenário como um todo. Quando analisamos os indicadores atuais do Banco do Brasil, são sim indicadores muito bons. Só que estamos falando de uma empresa estatal e eu, como educador financeiro, me sinto na obrigação de levantar esse ponto para você refletir. Uma empresa estatal no Brasil, apesar do Banco do Brasil ser um pouco mais blindado das questões políticas, ainda é uma estatal. Então, sempre no Brasil vai haver o risco estatal, que significa um político A ou B ir lá e meter o dedo para ter benefício próprio, usar a empresa de cabide público. De novo, isso acontece muito mais em empresas como a Petrobras do que no Banco do Brasil, mas ainda assim existe esse ponto. Então, eu já até adianto que se o Banco do Brasil fosse um banco privado nesse preço com esses resultados, estaria de graça, extremamente barato. Mas quando você vai investir numa estatal, é importante levar tudo isso em consideração, seja o Banco do Brasil ou qualquer outra estatal. E aí, se você analisar o Banco do Brasil ou outra empresa qualquer estatal, leve isso em consideração para que, ainda se você vai investir, não coloque todo o seu dinheiro lá. Limite a exposição. Trate esse investimento que pode te dar ótimos retornos, mas trate ele como um investimento de um risco um pouquinho maior do que as empresas privadas. Por quê? Porque sabemos do histórico que temos no Brasil. Simples assim. E agora sim, o preço teto das ações do Banco do Brasil, de acordo com as minhas considerações. Eu não vou explicar como é feito todo o cálculo, eu já dei aulas aqui no meu canal que estão disponíveis, é só você pesquisar como se calcula preço teto de uma ação. Mas eu vou direto ao ponto, sem falar todo o processo aqui agora. E, de acordo com as minhas considerações e minha análise sobre o cenário, o preço teto para as ações do Banco do Brasil seria na verdade, de R$ 27,12. E nesse caso, eu vou arredondar até R$ 27. De novo, se fosse uma empresa privada, poderia ser bem mais do que isso. Mas sendo uma empresa estatal, eu prefiro colocar ali, considerar um nível de risco, um fator risco. E aí eu seguro mais. Como no momento que eu estou gravando esse vídeo ela está em R$ 26,58, significa que está dentro do preço teto. E se eu gostasse de estatal, eu já estaria investindo nela. E aí, se você gosta de estatal, pode fazer sentido ter na sua carteira. Lembrando que isso não é uma indicação de compra, e sim uma análise geral para te ajudar e te nortear nos seus estudos. Lembre que o dinheiro é seu, quem rala para ganhar ele é você. Então estude antes de investir, para investir com sabedoria e assim ganhar muito dinheiro dentro da Bolsa de Valores. Agora, para você que assistiu até aqui, deixa nos comentários qual outra ação você gostaria que eu analisasse. Pode ser a próxima análise. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aperta ali para se inscrever, porque está saindo vídeo aqui de segunda a sexta-feira. Se você gosta da minha didática, faz muito sentido você estar inscrito para acompanhar todos esses vídeos. Um forte abraço e até o próximo.